A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso Educação Cristã. Nossos alunos que estão à distância estão aí aguardando. A gente está enviando o curso. Chegou! Muito bem, hoje é a nossa segunda aula e vamos dar continuidade à história da educação cristã. Já passamos sobre a educação primitiva, passamos pela educação dos gregos e estamos ali na conclusão da educação romana. Por quê? Porque entramos na parte do império. A educação romana, não sei se você assistiu aí no vídeo que eu coloquei, mas não só a educação, mas toda a civilização romana passou pela monarquia, pelo Senado e agora está entrando no Império. E se você assistiu e tiver gostado, dá aí um like. É uma coisa que eu vou pedir aí para os meus alunos agora no começo e depois no final, que se você gostou da aula, gostou da explicação, se você aprendeu alguma coisa, dá um like, dá um joinha aí para ajudar o canal também. Se você ainda não é inscrito, mesmo sendo meu aluno, pode se inscrever. Você também ajuda o canal, porque eu gravo essas aulas para os meus alunos à distância, essas aulas de teologia, dentro do meu canal que se chama Crescendo com a Bíblia. Então, se você der um joinha e se inscrever, você também ajuda o meu canal. Que Deus abençoe você e vamos começar a aula. Nós paramos ali no finalzinho, quando a parte da educação romana, ela deixa de ser essa coisa da busca do belo, parecida com a educação grega, da música, da ginástica, muito assim, muito copiada, muito igualzinha, e com o império, agora com o domínio imperial, ela muda completamente. A parte do ensino entra todo nas questões de leis e decretos, a parte da ginástica muda completamente para a parte militar, porque agora o Império Romano não precisa mais de retórica, oratória, para convencer as pessoas a aceitá-los como dominadores. Eles já dominam através da força e das armas. E então vem agora as sequências dos imperadores, e eu vou pegar a parte de Nero. Uma outra coisa também que acontece com a parte do Império Romano é que agora eles mesmos são quem pagam as escolas. Lembra que antes só a elite podia estudar? Agora é o próprio governo, é o próprio Estado quem custeia a escola pública, porque os países conquistados, as terras conquistadas, os povos estrangeiros, eles iam precisar desta mão de obra para trabalhar para o império, em vários cargos administrativos e outros tipos de trabalho também. Por isso, era necessário ensinar estas pessoas. Aí o império prepara escolas públicas, escolas gratuitas, para ensinar esses novos conquistados, né, esses povos conquistados, a aprender uma profissão para então trabalhar para o Império Romano. Vamos dar continuidade? Antes de começar, eu lembrei que eu preciso fazer uma correção da aula passada. Eu acredito que você, que é bastante estudioso, pesquisador, deve ter dito para mim mesmo, né? No momento em que eu estava dando a aula, deve ter dito: professora, a senhora se enganou. E é verdade, eu disse que o professor filósofo de Alexandre o Grande teria sido Sócrates, e na verdade não foi. Foi Aristóteles, isso mesmo. Sócrates foi o filósofo que realmente foi envenenado por falar contra o poder vigente da época. Mas quem foi o professor de Alexandre o Grande, na época de Filipe, da Macedônia, e tudo aquilo que eu expliquei para vocês, foi Aristóteles. Tudo bem? Tá corrigido. Muito obrigada. A partir de Nero, uma série de decretos são assinados no sentido de dar mais prestígio e garantir um salário aos professores. Olha que bom! Com Marco Aurélio e posteriormente com Constantino, estende-se a todas as províncias a obrigação de garantir a educação pública e gratuita. Você viu que alguns imperadores na sequência foram melhorando mais ainda essa questão da educação? Assim como na Grécia, o Estado interferia no conteúdo da educação, censurando tudo aquilo que atentasse contra a ordem constituída. Assim como nós falamos antes, e eu até fiz a correção do filósofo, nessa época também
O que era ensinado tinha que ser de acordo com o que o governo exigia. Nada de falar contra o governo, hein? Porém, quanto mais o Estado tentava controlar diretamente a transmissão da cultura através da educação, mais a cultura romana clássica perdia a força. Ao mesmo tempo, o cristianismo foi ganhando força entre os povos dominados. O poder se sentiu ameaçado a partir de 300 depois de Cristo. Vou dar uma paradinha aqui para explicar para vocês. Mesmo o Império Romano conquistando várias nações, vários povos, ele, o Império Romano, acabou encontrando um outro tipo de domínio que já estava alastrado pelo mundo inteiro, de forma que o império não imaginava que esse domínio ia ser assim tão forte. Ele não parecia ser tão forte, ele parecia ser algo simples, algo primitivo, algo passageiro. Sabe que domínio era esse? O domínio do cristianismo na vida das pessoas. E muitos dos povos aos quais os romanos iam para conquistar já os encontrava cristianizados, ou seja, o evangelho de Cristo já havia chegado lá primeiro. O poder se sentiu ameaçado a partir de 300 depois de Cristo. Vários imperadores tomaram medidas no sentido de incorporar o cristianismo à cultura oficial. Primeiro eles perseguiram, primeiro eles tentaram abafar. Depois eu vou colocar um outro vídeo aí sobre o Império Romano, já dentro da parte das perseguições do cristianismo. E vocês vão ver que eram coisas terríveis. O que eles não imaginavam era que quanto mais eles perseguiam e matavam os cristãos, mais pessoas se convertiam e mais o cristianismo crescia. Até eles decidirem, lá por volta de 300 depois de Cristo, terceiro século, incorporar o cristianismo à cultura oficial. Esse processo, que visava uma estratégia de poder para conseguir a submissão das camadas cristianizadas, culminou com a transformação do cristianismo na religião oficial do Estado. Olha só, o Constantino queria ali ser participante do cristianismo, é mais ou menos como aquele ditado que diz: se você não pode vencer seu inimigo, junte-se a ele. Mas a intenção dele era dizer assim: eu vou dominá-los. O que ele não imaginava é que pouco tempo depois foi o cristianismo que dominou o Império Romano. Os pregadores cristãos difundiram suas ideias por vastas regiões além do império. Tanto que a primeira leva de invasores bárbaros fez reforçar ainda mais o poder cultural do cristianismo, pois os chamados bárbaros já chegavam cristianizados. Olha que coisa incrível! Com o passar do tempo, o Império Romano ele foi ficando cheio de fraqueza, ele foi se enfraquecendo. Houve imperadores, né, depois de Constantino, depois de Marco Aurélio, que acabaram enfraquecendo o Império Romano. Houve até uma ruptura, uma divisão do Império, ficando o Império Ocidental ali na Itália, ali em Roma, e o Império Oriental em Constantinopla, a atual Turquia, ali no Oriente, na parte da Ásia. Porém, devido a isso, eles, né, o próprio império, os próprios romanos, ficaram ali enfraquecidos. E com isso, a leva de invasores bárbaros, e quando fala bárbaro aqui, não significa que eles eram homens, como é que eu posso dizer assim, homens que eram extremamente violentos ou que comiam pessoas, homens assim, sem nenhum tipo animalesco. Não é isso que significa. Quando eles falam de bárbaros, eles queriam dizer que eram homens sem cultura, sem letras, sem ter a fineza que o império tinha. Então, qualquer povo que não fosse romano, para os romanos era bárbaro, que não tinha cultura. E o que eles perceberam é que esta leva de invasores que está aí
No vídeo que eu coloquei para vocês, mostra bastante. Eu tenho um outro vídeo, ele é um pouco mais longo, mas eu também posso estar colocando para vocês assistirem. Ele é mais detalhado. Eu coloquei esse aqui é curtinho, mas posso colocar esse mais detalhado, onde dá os nomes destes invasores. Mas os primeiros que foram chegando, que foram guerreando e por fim conquistaram o império, derrotaram o império, eles já eram cristãos, já acreditavam no evangelho de Jesus Cristo. E aí vem o fim do império. Com o fim do Império Romano, a escravidão foi se extinguindo no continente europeu. Sem o poder centralizador do Estado romano, cada chefe bárbaro ou cada latifundiário tornou-se a autoridade máxima em seus domínios e o poder se descentralizou. Olha só que interessante. Quando esses povos bárbaros invadiram, guerrearam e conquistaram, eles só tinham interesses por terra e se tornaram grandes latifundiários. Eles agora eram uma autoridade, não era mais centralizada em um poder dominador como um imperador. Não, cada pessoa, cada grande latifundiário tinha sua autoridade. Quanto mais terra se tinha, mais autoridade tinha. E aí o domínio, né, o poder de dominar foi descentralizado e foi distribuído entre esses donos de terra. É aqui que se inicia o período feudal, onde os donos de terra é quem mandam. Formava-se uma nova nobreza, baseada fundamentalmente na propriedade da terra. As sociedades feudais viviam da riqueza produzida pelo trabalho servil de camponeses e artesãos, que pagavam várias taxas aos senhores, que podiam ser nobres ou clérigos. Olha que mudança agora. Aquela igreja que era perseguida primeiro pelos judeus, que é chamada perseguição interna, a igreja de Jesus Cristo começou tendo perseguição judaica, fariseus, doutores da lei, sacerdotes, e depois perseguição externa, com a perseguição do império a partir de Nero, e dali para frente vários e vários imperadores torturaram e mataram, lançaram no Coliseu, fizeram deles de tochas humanas, crucificaram, decapitaram. Coisas terríveis aconteceram, mas ainda assim não conseguiram destruir o cristianismo, os cristãos. Veio então o período, este período, onde os bárbaros conquistados já eram cristãos e agora até a igreja também era autoridade. Até a igreja também possuía terras, porque nesse período a igreja passou a ter um domínio muito grande sobre esses latifundiários. A igreja percebeu que os bárbaros não se interessavam em ficar comandando a vida de ninguém, em ficar ditando regras, ordens, dizendo o que as pessoas deviam ou não deviam fazer. E ela então, como detentora, como podemos dizer assim, da lei de Deus, ela decidiu, com o apoio, é claro, dos grandes latifundiários, de ser esta, vamos dizer assim, esta instituição que iria normear, né, dar direção, colocar normas nas coisas para que as pessoas andassem de forma a agradar a Deus. É claro que foi um período muito difícil, muito triste da história da igreja, porque quando chegou este período, a igreja já havia se corrompido, não era mais a igreja primitiva. Os apóstolos já haviam morrido, os pais apostólicos já haviam morrido, os pais teólogos, os pais apologistas, todos estes grandes homens que ajudaram a formar a teologia cristã, todos já haviam morrido. O que ficou agora foram aqueles que, através da sua introdução ao Império Romano, esta igreja, que era a igreja cristã, passou a ser igreja católica, apostólica, romana. Já não tinha mais nada a ver. Estava muito distante da igreja primitiva. E ela agora corrompida, corrompia os demais e ainda se dizia como única mediadora entre Deus e os homens. E tudo que a igreja dizia era lei, era regra, porque era a palavra de Deus. E por causa disso,
ela foi se tornando muito rica, ainda mais que os bispos, o papa, todo o clero, toda essa parte pomposa que agora a igreja tinha de líderes eclesiásticos, eram muito ricos. Quem não queria estar no lugar deles, vivendo assim tão bem nessa mordomia, como se diz o ditado? Então, muitos latifundiários, muitos homens fazendeiros riquíssimos pagavam para que seus filhos se tornassem bispos, padres, papas e se tornassem pessoas de grande patente eclesiástica. Mas nada nessa história estava relacionado a Deus, a chamada, inspiração, nada. Era tudo voltado para posições, tudo voltada para o poder, toda voltada para a riqueza e o dinheiro. E nessa época, o clero, a igreja recebia muitas terras de doação, principalmente por causa da sua pregação que dizia com relação ao purgatório, quando ela falava que se eu fosse doadora, se eu abrisse a minha mão para a igreja, eu estaria resgatando almas do purgatório. Então, muitos grandes fazendeiros não só doavam muitas terras para a igreja para tirar pessoas do purgatório, como antes de morrer, eles já deixavam nos testamentos fazendas, terras inteiras, imensas, para a igreja, já no intuito de não ficarem muito tempo no purgatório, porque já havia pago aqui a sua passagem para o céu. Olha só! E é nesse meio que nós vamos ver a parte da educação. Isso tudo que eu estou contando para vocês são bases de como a educação está nos dias de hoje, os princípios que foram a educação. Continuando aqui, como nós falamos que o poder havia se descentralizado e agora se formava, né, toda uma nobreza, onde os artesãos e camponeses pagavam taxas para os senhores, que eram os nobres e os clérigos. Lenta, mas firmemente, a Igreja Católica estendeu seu domínio cultural sobre a maior parte da Europa. Ela prescrevia os valores e as normas que regiam a vida social da imensa maioria da população. Aqui estava tudo dominado, como se diz, né? Ela era quem dizia quem ia ser salvo, quem estava condenado. Se uma mulher era muito bonita e de repente um padre, um monge ou um bispo, qualquer um desses clérigos se sentisse atraído por ela, esta mulher já seria condenada à fogueira por feitiçaria, porque era o que eles diziam, e tantas outras coisas horríveis e absurdos aconteceram nessa época. Esse foi um período muito negro da história, é chamado de Idade Média, período que se estende por 1000 anos e é vergonhoso ver o que a igreja fazia em nome de Deus. Mas Deus não estava em nada disso. Vamos então ver sobre as escolas? As escolas desse período eram escolas católicas, não era esse negócio assim, não. Ah, eu vou criar minha própria escola porque eu vou ensinar meus filhos a ler e escrever. Não, 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 não. Quem tinha autoridade para abrir uma escola era apenas a igreja. Em termos educacionais, o que se assiste é o desaparecimento da escola clássica e sua instituição, melhor, e sua substituição pela escola católica. Naquela época, olha só que interessante, a igreja detinha o monopólio da instituição e só haviam 3 tipos de escola. O que é um monopólio? É um domínio. É quando eu sozinha consigo manipular toda a sociedade. Isso é um monopólio. E só havia 3 tipos de escola. A primeira, as dos mosteiros, que era onde os monges e as monjas se dedicavam a copiar e a estudar a palavra divina. As episcopais, nas quais os bispos ensinavam o direito canônico e a liturgia a jovens com o objetivo de formar novos padres, e as paróquias, nas quais os padres ensinavam às crianças as primeiras letras e a lei do Senhor. Então, estava resumido apenas nisso.
Se você queria aprender algo, você teria que ser ou um monge, ou um seminarista para ser padre, ou você ser uma criança. Essas três coisas. Ou seja, os monges, quem decidia ser um monge e iria ficar ali enclausurado em um mosteiro, esta pessoa iria aprender a não só a ler as escrituras, como a fazer cópias dela. Se você fosse se tornar um padre, você então entrava em uma das escolas episcopais para aprender direito canônico, para aprender sobre liturgia da missa e então se tornar um padre. Se você fosse uma criança, aí sim tinha nas paróquias o que é chamado de catecismo, onde as crianças aprendiam sobre a lei do Senhor, algumas delas aprendiam também a ler ali, e muitas delas ali fariam a sua primeira comunhão, depois a sua crisma, depois vinha já o casamento, tudo ali pegando de criancinha até a idade adulta. E era só essa os três tipos de escola que existiam. Havia também dois níveis de ensino. Você está lá na escola episcopal e você está sendo preparado para ser um padre. Havia dois níveis de ensino, o trivium e o quadrivium. O trivium era formado de gramática, retórica e dialética. Aí vocês podem me perguntar, ué, professora, mas você não disse que essa coisa de retórica, dialética, havia parado, não adiantava mais? Na época do Império Romano, lembra? Que agora tudo era pela força da arma. Mas agora, com as escolas católicas, os padres precisavam saber falar, precisavam saber influenciar o povo para que eles acreditassem que aquilo que eles estavam pregando era verdade, que era a palavra de Deus. Então, por isso, a retórica e a dialética, até se um padre entrasse em algum tipo de discussão, ele iria saber ganhar a discussão, porque ele teria ali uma boa dialética. A retórica, a arte do bem falar, ele conseguiria influenciar o povo a fazer exatamente aquilo que a igreja queria que fosse feito. E aí vem o quadrivium, que é aritmética, que seria nosso português, vamos colocar assim no nosso idioma. A aritmética era a forma que se falava antigamente para o idioma que se fala, o português. Geometria, astronomia e música. Dessa maneira, as escolas católicas usavam as artes liberais greco-latinas com o objetivo único de iniciar as pessoas na teologia. É isso mesmo. Essas matérias, elas eram como se fosse uma introdução onde o aluno estaria ali preparado ou se preparando para chegar ao ensino máximo, ao ensino superior de todos, que seria a teologia, o estudo de Deus, que era então o conhecimento supremo da fase feudal. Como eu disse, tudo era Deus. Qualquer coisa que acontecesse era da vontade de Deus. Se alguém morria, porque era da vontade de Deus. Se alguém sofria um acidente, era da vontade de Deus. Se alguém era pobre, era da vontade de Deus. Se alguém era rico, era da vontade de Deus. E assim sucessivamente. Deus estava no centro de tudo, como sendo responsável por tudo. O que nós sabemos hoje é que Deus não estava em nada disso. No século XI, o sistema feudal da Europa Ocidental sofreu um forte impacto. Com o fim dos invasores bárbaros e com a retomada dos contatos entre os povos mediterrâneos, assiste-se a um renascimento das atividades comerciais. A riqueza dos comerciantes e artesãos cria uma clientela para profissionais como médicos, arquitetos e artistas. Olha que mudança! A partir do século XI, algumas coisas começam a mudar e a Igreja Católica começa a perceber que ela precisa formar outros níveis de profissional, não só ligado à igreja, como monges, padres e crianças, mas ela precisa migrar para outro tipo de ensino, senão
ia acontecer muitos problemas, já que ela se dizia ser a única autoridade, se dizia ser a única com poder para fazer isso, ela tinha então que atender a esta nova clientela. E é aí onde nasce as universidades, é isso mesmo. Eu tenho certeza que você não sabia disso, não é? Que as universidades, assim como entendemos hoje, na época era um pouquinho diferente, mas com o tempo foi vindo para o que é hoje, são criação da Igreja Católica. Aqui no nosso estado, São Paulo, nós temos uma universidade pública muito conhecida e muito famosa, a PUC. E essa palavra PUC são um acrônimo, que são 3 consoantes iniciais. Pontífice Universidade Católica, é isso mesmo, PUC, Pontífice Universidade Católica. E isso vem da Igreja Católica ser proprietária, dono e administradora de universidades católicas, de universidades desde a época do século XI. As universidades surgem nesse cenário em transformação. No século XII, a palavra universidade significava apenas uma corporação de pessoas. No princípio, cabia à igreja autorizar a criação de uma universidade, e grande parte das que surgem no período não só foram criadas e administradas por ordens religiosas, como o corpo docente, que são os professores, era formado principalmente por eclesiásticos, ou seja, por padres. Então, a Igreja Católica era quem tinha autoridade de permitir que se criasse a universidade. A maioria delas eram os próprios bispos e padres que administravam, e eram eles também que eram os professores. Contudo, os rumos tomados pelo ensino nas universidades indicavam que os tempos tinham mudado. Olha como as coisas começam. Muito bem, rapidamente, outros ramos das ciências naturais passaram a ser lecionados, e embora as universidades continuassem sob o domínio do clero, era evidente que os saberes não religiosos estavam ocupando um espaço cada vez maior. Eles começaram a perceber que as universidades precisavam trazer as ciências naturais para que o ensino fosse completo. E com isso, eles foram percebendo um distanciamento dos saberes religiosos para aqueles que estavam sendo ensinados. A riqueza dos comerciantes e dos artesãos gerou importantes mudanças na cultura das sociedades europeias do século XV e XVI. Antes, a única vida válida de ser vivida era a celestial. Agora, exaltavam-se os prazeres da vida terrena. Há ainda uma outra alteração importante na visão de mundo da época, a visão sobre o trabalho. E aqui nós vamos dar uma paradinha só para eu explicar. De acordo que os séculos foram passando, século XV, XVI, 1500, 1600, eles foram percebendo que as pessoas foram ficando mais ricas, foram ficando mais prósperas, a sociedade foram desenvolvendo muitas formas culturais diferentes, a cultura europeia foi mudando e a igreja foi percebendo que as coisas estavam saindo fora do seu controle. E uma das coisas que se percebeu é que aquela pregação católica de que não, você não pode desejar ser rico, porque se você não nasceu rico é porque Deus não queria que você fosse rico. Então a riqueza maior é que está no céu. Você não pode desejar ser rico porque os ricos vão para o inferno. E aquela história, né, que manipulada ali que era passada para as pessoas, já não tinha mais nenhum tipo de efeito. As pessoas estavam desejando a vida terrena e não mais a vida celestial.
E é aí onde entra as religiões protestantes. Eu também vou colocar o vídeo para vocês falando um pouquinho só sobre essa ruptura da Igreja Católica através de Lutero, onde acontece esse racha, essa ruptura, e nós temos de um lado a Igreja Católica e do outro lado a Igreja Protestante. E essa divisão trouxe uma mudança muito, muito extrema, principalmente na parte da educação. As religiões protestantes encaravam o trabalho como uma forma de agradar a Deus. Para os católicos, o estímulo era o conforto e o prazer que o dinheiro podia lhe proporcionar. Esses novos tempos expressam a valorização do trabalho manual. Os católicos já vinham no ritmo de considerar o trabalho como um castigo. Então, para eles, o melhor dia da semana era a sexta-feira, onde eles iriam ali receber o seu pagamento e iriam passar o sábado e o domingo só festejando e farrando e gastando todo o dinheiro que havia trabalhado na semana. Com as religiões protestantes, elas faziam diferente. Elas acabavam valorizando muito o trabalho, porque eles viam no trabalho uma forma de agradar a Deus, e quando eles recebiam o seu pagamento, eles não bebiam, não fumavam, não iam para bailes, festas, para buscar nenhum desses tipos de prazeres carnais. E então, o que eles faziam com o dinheiro? Depois que cumpriam as suas necessidades básicas, eles reinvestiam o dinheiro no seu próprio trabalho. E com isso, aí sim, eles foram ficando muito ricos. A educação na sociedade capitalista. Veja como começa a mudar essa sociedade. De uma sociedade feudal, onde quem tinha autoridade era quem possuía muita terra, e inclusive a igreja tinha essa autoridade, agora começa as coisas mudarem. Agora, com o capitalismo, todos têm oportunidade de serem ricos. A expansão das atividades comerciais e artesanais no século XV e XVI foi a principal responsável pela introdução de um novo sistema de produção na economia da Europa Ocidental, o capitalismo industrial. Lentamente, a preocupação com a produtividade e com a lucratividade toma conta das atividades agropecuárias. A introdução da energia a vapor alterou o perfil da produção. O sistema fabril aumentou sua produtividade e gerou maiores lucros. Criava-se o capitalismo industrial. Essa sociedade é marcada pela divisão de classes: o capitalista, que são os donos do capital, e os operários, aqueles que produziam a riqueza dos industriais. Naquele tempo, a tendência consistia nas ideias humanistas, o homem no centro, bastante simpáticas aos novos grupos econômicos. A mesma preocupação se tornou predominante no campo do conhecimento. Instalou-se a luta da razão contra a fé. Os cientistas e os professores não se tornaram ateus, mas procuravam fundamentar suas afirmações na experiência. Nos primeiros tempos do capitalismo, a educação não sofreu grandes modificações. Curiosamente, foi a disputa religiosa que alterou esse quadro. Os protestantes sempre estimularam a leitura da Bíblia pelos fiéis, o que os levou a criar centenas de escolas para ensinar as crianças a ler. E uma destas centenas de escolas era a Escola Bíblica Dominical. A Igreja Católica, para não ficar para trás, amplia suas atividades catequizando os povos não europeus. Aqui vai entrar toda a história das colonizações, inclusive aqui do Brasil, sendo acompanhada pelos padres jesuítas, com a intenção de cristianizar ou catequizar os povos não europeus.
há de se registrar que foram os líderes protestantes os primeiros a associar a grandeza de um país à instrução dada a seu povo. Olha que interessante. Enquanto a Igreja Católica ensinava que se você era pobre, você tinha que permanecer pobre, foram as igrejas protestantes que os primeiros, eu vou ler de novo, há de se registrar que foram os líderes protestantes os primeiros a associar a grandeza de um país à instrução dada ao seu povo. Um povo bem instruído transforma o país rico. É uma pena que as pessoas ainda hoje acreditem nos políticos que ficam dando mixaria ali para eles, né? Ali numa ajudinha mensal, e eles param de buscar a instrução, o estudo, a capacitação para fazer com que o país enriqueça e, consequentemente, eles também. Na época, alguns poucos governantes se sensibilizaram com a ideia de fazer da educação um dever do Estado, o que contribuiu para ampliar o número de escolas. Olha só, nessa época, alguns governantes disseram: eles têm razão, vamos fazer com que se tenha mais escolas e escolas públicas. As ideias iluministas marcaram profundamente a relação entre sociedade e educação, por criticarem as desigualdades existentes. O pensamento que existia era que, se as camadas populares recebessem instrução, elas se recusariam a continuar desempenhando as atividades manuais que tanto necessitavam as camadas dominantes. Ou seja, não podemos ensinar a eles, eles não podem ser pessoas inteligentes e sábias, senão eles não vão querer ser dominados. Com a expansão do mundo industrial, os empresários começaram a defender a extensão do ensino às camadas populares, na intenção de adquirir uma mão de obra qualificada para operar as máquinas. Olha só que reviravolta da história. Lembra dessa mesma preocupação do Império Romano? De acordo com que eles foram conquistando os povos, ele viu que precisava capacitar aquelas pessoas para trabalharem para o Estado. Agora, no período industrial, na época do capitalismo, principalmente nesse início, os grandes empresários, eles perceberam que para eles continuarem sendo fortes, ricos, eles tinham que ensinar as pessoas, eles tinham que capacitar a mão de obra, eles tinham que qualificar ela para então eles terem bons resultados no seu trabalho. Em decorrência das pressões dos grupos sociais, a educação na virada do século XX já estava envolvida com o mundo do trabalho. No nível médio de ensino, a educação profissionalizante tornou-se uma realidade. E aí, então, voltou-se novamente ao que era no Império Romano. A principal meta da educação nos nossos dias hoje é a profissionalizante, capacitar e qualificar pessoas para o mundo do trabalho, né? Para esse, vamos dizer, para executar, para assumir um cargo de trabalho. Então, por fim, mesmo tendo se dado um giro tão grande com o cristianismo, 1000 anos de opressão, depois vem o período do Renascimento, Iluminismo e as escolas e universidades e tantas coisas que existem hoje, mas na parte da educação voltou-se para o velho objetivo: estudar para aprender uma profissão. E assim a gente fecha a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha. Se você gostou também da aula, da explicação, se inscreve no canal. Se você não concorda com alguma coisa, coloca aí o seu comentário. Você que é meu aluno também pode me chamar no WhatsApp e que você possa ter tido um bom aproveitamento dessa parte. Essa parte fecha aquela nossa linha do tempo. A próxima aula nós vamos falar sobre a educação na sociedade judaica. Que Deus abençoe você. Fique na paz.